começando aí a sexta semana, né, do PET 2, a última semana do PET 2 do segundo bimestre, a carga horária complementar, a aula de História para o terceiro ano. Eu sou o professor Beto e a gente tem o tema aí, os imigrantes e o café. Antes mesmo da gente começar a aula, eu gostaria de pedir, né, para vocês se inscrevam lá no canal no YouTube, né, no canal Recorte Histórico, é só procurar lá Professor Beto, ativem o sininho, né, e dê um joinha lá para a gente poder crescer o canal, né? Também podem seguir o @recorte histórico lá no Instagram. A gente vai começar aqui, né, o nosso tema, né, a nossa aula a respeito dos imigrantes, né? Já falamos bastante a respeito de imigração na quinta semana e agora vai falar um pouquinho aí a respeito, né, do café, né, desse cafezinho que a gente toma, né, diariamente aí, um dos produtos, dos principais produtos de exportação do Brasil. O café ele vai chegar aqui no Brasil lá em 1727, lá no Pará, no norte do Brasil, né? Chega no Pará, né? Aí está escrito non Pará, mas é no Pará. Vai chegar lá no norte do Brasil em 1727 e a princípio ali apenas para o consumo interno, né? Não existia ainda as grandes plantações de café no Brasil. Ele vai percorrer, né, um pouco o litoral brasileiro até chegar no Rio de Janeiro em 1760, tá? É assim que ele chega, né? Principalmente quando ele chega no Rio de Janeiro, é que vai passar aí a se tornar o grande produto, né? Um produto de exportação. Até então era apenas para o consumo interno. Vai haver ali o aumento da produção, né, para exportação no século XIX, principalmente porque os Estados Unidos e a Europa adotaram o café, né, passaram a tomar café, muito café, e isso fez com que se expandisse a cafeicultura aqui no Brasil, né, aqui na colônia. Aqui, né, temos que lembrar que esse período o Brasil ainda era uma colônia, né, a partir de 1822, né, ali, né, no início do século XIX, é que o Brasil vai se tornar independente, né, e é durante esse período aí imperial que o café vai se consolidar como o maior produto de exportação do Brasil. A produção do café ela vai adotar o sistema plantation, né? Aquele sistema onde que existe uma monocultura, né? A cultura de um único produto voltado para a exportação, utilizando a mão de obra escrava, né? E também era plantado, né, em grandes propriedades, tá? Então eram características do sistema plantation, tá? Monocultura, voltado para exportação, mão de obra escrava e também grandes latifúndios. Tá? Por que o café ele vai se tornar esse produto de exportação? Primeiro que vai encontrar aqui na região, né, sudeste, né, no Rio de Janeiro, ali, a princípio, clima, solos favoráveis, né, clima e solos favoráveis ao cultivo do café, né, e isso fez com que a produção pudesse ser feita em larga escala, né, e a partir aí, né, de 1836, 1837, o café torna-se esse grande produto, né, de exportação. Os capitais que foram investidos, né, na produção, né, no plantio do café, né, na região região sudeste, né, a princípio no Rio de Janeiro, nós vamos ver ali, né, como que foi o caminhar das plantações, né, de café durante esse período,
eram capitais dos próprios fazendeiros, né, que já possuíam um capital, ou também que fizeram empréstimos, né, para investir nessa nova cultura, e também de comerciantes, tá? Então, comerciantes que adquiriram terras para poder plantar café. As técnicas, né, utilizadas na produção de café eram técnicas simples, né? Era o plantio das mudas de café, de terras desmatadas, né? Principalmente da Mata Atlântica, né? No Rio de Janeiro, na região do Rio de Janeiro. Então houve muito desmatamento, né? Para se criar áreas para se plantar o café, e a colheita, né? Como até hoje em dia ainda é muito utilizada, a colheita era manual, né? Hoje em dia também a colheita ainda boa parte é feita manualmente, né? Então as técnicas de produção eram técnicas simples, não se necessitava de muito investimento na produção, bastava ter a terra e plantar as mudas, né? E esperar aí a produção do café. Então as terras, muitas das vezes, né, ocorriam desmatamentos para se aumentar a área de produção e a utilização, né, da mão de obra escrava para se colher o café. O café ele vai trazer, né, para o Brasil, né, no período imperial, um grande desenvolvimento, né, a construção, né, a necessidade de se construir ferrovias para se transportar o café até o Porto de Santos, né, que era o principal porto, né, para escoar a produção do café no Brasil. Construiu-se, então, houve um grande investimento, né? A gente pode lembrar, né, do Barão de Mauá. O Barão de Mauá foi um grande empresário, né, que investiu no Brasil. Crescimento, né? O café proporcionou um crescimento muito grande, né, principalmente em São Paulo, né, da cidade de São Paulo, e também de várias outras cidades do interior de São Paulo, que cresceram, né, se desenvolveram graças ali à produção do café. Então a gente já está falando um pouquinho, né, começamos lá do Rio de Janeiro, já estamos falando ali do desenvolvimento de São Paulo. O Rio de Janeiro também se desenvolveu em cima aí dessa produção de café, porém existia no Rio de Janeiro uma visão diferente da visão paulista na produção do café. Lá no Rio de Janeiro vão surgir, né, os chamados barões do café, que eram grandes fazendeiros, mas que não tinham uma visão muito capitalista, né, de como funcionava esse capitalismo. Então, aquele dinheiro que eles ganhavam, muitas vezes eram gastos de forma erradas, né, eram gastos com festa, com luxo, com grandes fazendas, e isso vai fazer com que o Rio não tenha esse desenvolvimento tão grande quanto São Paulo obteve com a produção do café. Tá? Então, no Rio de Janeiro, essa produção do café ela vai iniciar lá na Baixada Fluminense e vai seguir ali o percurso, né, do Rio Paraíba, né, o chamado Vale do Paraíba. Então, essas duas regiões, Baixada Fluminense e Vale do Paraíba, vão ser as regiões que vão se desenvolver mais, né, graças ali às plantações de café que tinham naquelas regiões. Em São Paulo, vai iniciar ali próximo a 1850, né, 1847, já tinha ali o senador Vergueiro Campos lá, né, nas suas fazendas, já produzia, né, e trazia imigrantes, né, para trabalharem nas fazendas de café. Mas graças à terra, né, a terra era mais propícia também, a chamada terras roxas, que existiam ali no oeste paulista, propiciou, né, a grande produção de café. Os fazendeiros, né, paulistas, eles já eram mais integrados ao sistema capitalista, eles já tinham uma visão maior, uma visão melhor do que era o sistema capitalista, e eles pegavam o lucro que obtinham com o café e reinvestiam esse lucro
na produção, reinvestiam em indústrias. Por isso, São Paulo foi uma região que se desenvolveu industrialmente mais do que as outras regiões no Brasil, por esse excedente de capital oriundo da produção de café, né, que foi reinvestido, né, por esses fazendeiros, né, em indústrias e outros meios, né, de comercialização. Em Minas Gerais também, né, depois de São Paulo, Minas Gerais também, né, vai começar a plantar café, né, principalmente na região sul de Minas Gerais. Nós temos grandes produções, né, grandes plantações de café. Agora um pouquinho, né, a respeito, aí, depois da gente ter dado aí um breve panorama a respeito da produção de café no Brasil, um pouquinho dos imigrantes, né? Não vamos aprofundar muito, porque nós já trabalhamos esse conteúdo na aula anterior, né, na aula da quinta semana, que nós falamos aí a substituição da mão de obra escrava, né, pela mão de obra dos imigrantes. Tinha alguns objetivos, né, a chegada dos imigrantes. Um dos objetivos era o embranquecimento da população, né? A gente viu isso, falamos a respeito do darwinismo, da ideia que existia a respeito do trabalho, né, de que a população brasileira era indolente, porque era formada em grande parte por negros, mulatos, né, descendentes aí de ex-escravos. Então, existia essa ideia, né, de que o ideal, né, de progresso era o europeu, né, o branco. Então, os imigrantes vieram, né, em uma das ideias, em um dos objetivos, para o embranquecimento da população. E também um segundo objetivo aí, a respeito aí, a gente fala da substituição da mão de obra escrava, né? Aquela mão de obra, lembrando que em 1850, né, ocorreu a proibição do tráfico de escravos, então não estava chegando escravos mais no Brasil, aquele comércio provincial, né, interprovincial, o elevado preço, né, da mão de obra escrava que passou a existir. Então começa-se a optar pela substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante, né? E nós vimos na aula anterior que existiram dois sistemas de imigração, né? O sistema de parceria, tá? Que não deu muito certo por causa do endividamento do imigrante, né? Ele tinha que bancar a sua vinda e esse dinheiro era emprestado pelo fazendeiro, e isso fazia com que ele se endividasse. E depois um segundo sistema, né? O sistema de colonato, onde que o governo subsidiava a vinda do imigrante para o Brasil e o imigrante poderia plantar, né, em um pedaço de terra algo que ele deveria depois dividir com o fazendeiro, né, o chamado meia-meia, né, ou um terço, dependendo aí da forma com que combinassem. Então, isso aí é a visão, né, que nós podemos passar para vocês a respeito, né, do café, né, como que se deu a chegada do café, como que se produzia café aqui no Brasil durante o período final ali do período colonial e período imperial, tá? Assim a gente termina a nossa aula, né? E mais uma vez eu peço para inscreverem lá no canal ou seguir no Instagram. A gente termina a nossa aula, né? Termina a nossa sexta semana do PET 2 e deixar para vocês, né? Quero deixar para vocês um abraço e até a nossa próxima aula.